Só para completar em relação ao Cruzeiro, Carlo Ancelotti, técnico da seleção, estará ao lado de Rodrigo Caetano no Mineirão para assistir a Corinthians e Cruzeiro na noite dessa quarta-feira. E ele vai ao Mineirão para assistir a 3 jogadores em especial, a Caio Jorge, Matheus Pereira e Fabrício Bruno. Já o Cruzeiro contratou o lateral direito que se destacou na Copa São Paulo de Juniores. A Raposa vai assinar ainda nessa semana a compra de Caio Andrade, lateral direito de 18 anos de idade que pertencia ao Audax, time do interior de São Paulo, da cidade de São Paulo. Ele disputou na Copinha 4 partidas com um gol marcado. O Cruzeiro não vai pagar nada para contar com o atleta e vai ficar com cerca de 70% dos direitos de uma venda futura. O Audax mantém 30% e aposta na chance de o atleta se valorizar no Cruzeiro e assegurar uma negociação muito maior do que seria jogando pelo Audax. Importante registrar que o Caio Andrade foi o único dos atletas observados pela equipe de captação do Cruzeiro que de fato empolgou. Houve uma série de analistas assistindo a vários jogos, mas nada que fosse viável. Outros atletas até agradaram, mas a pedida dos times em algo na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, a ideia do Cruzeiro era trazer jogadores sem custo. Caio Andrade chega no primeiro momento para jogar no Sub-20, para depois, quem sabe, atuar no time principal. Deixa eu só trazer mais uma última notícia, antes de a gente começar a responder. Queria falar um pouquinho sobre o Maceió, que chegou a ser especulado como possível alvo do Corinthians, houve quem o colocasse no Fluminense. Queria trazer um panorama bem realista do que está rolando com o Maceió. Maceió foi o grande destaque da Portuguesa no Campeonato Paulista, foi o autor daquele pênalti, em que ele não toma distância, bate rápido e acaba pegando o Hugo Souza, até o pessoal da transmissão de surpresa, né? A tendência é que o Maceió seja negociado. Difícil imaginar que ele vai disputar a Série D, até porque tem proposta. Nesse momento, a Lusa tem uma oferta oficial de 750 mil euros de um time chamado Craiova, o time líder do campeonato romeno, tá? E esses 750 mil euros eram exatamente o que a Lusa queria para vender 100% dos direitos econômicos. Mas, diante das boas partidas contra a Ponte Preta, contra o Mirassol e contra o Corinthians nessa reta final de Paulistão, o jogador se valorizou e a Lusa decidiu dar uma esperada. Ainda não respondeu à proposta da equipe romena. Eu sei que Curitiba, Atlético Paranaense e Botafogo sondaram. Para falar a verdade, o jogador foi sugerido para esses clubes e os clubes estão analisando a possibilidade de negociar, mas todos os times da Série A que chegaram a conversar com a Lusa, sempre falando na possibilidade de um empréstimo com opção de compra. A única proposta oficial para compra em definitiva até agora foi desse time romeno, o Alverca, de Portugal, chegou a sinalizar com uma proposta de compra, mas ainda sem ofertas, sem valores definidos, tá? O Gerson mais como um meia ou vai eu acho como segundo eu acho que ele repete o meia. Só entrando rapidinho na situação que o Wagner falou, porque assim, eu concordo demais com ele quando ele fala que o limite é o Flamengo, não só pela dificuldade que é o jogo contra o Flamengo, mas é o limite, né? Que eu digo, viu? E é o fim. Ali é... E é o limite de pontos, né? Porque se o Cruzeiro não pontua, se o Cruzeiro não conseguir, vamos colocar, nesses 6 pontos em disputa, com Corinthians e Flamengo, se o Cruzeiro não soma 4 pontos, assim, é meio que matemático, ele tá fora da briga do título. No começo do Campeonato Brasileiro, ele tá fora da briga do título, ele não vai conseguir recuperar. Já é uma distância que é quase impossível. O campeão, a gente fez aquele dia, né, o levantamento, ele tem uma média de 6 derrotas, 5 derrotas. Então é muito pouco provável que o Cruzeiro consiga brigar pelo título se ele não der a resposta hoje e conseguir tentar, ou pelo menos competir com o Flamengo no jogo de lá. Sobre a pergunta do Gerson, eu acho que, cara, não tem segredo. É repetir exatamente o que fez contra o Pouso Alegre. O Pouso Alegre, quarta divisão e tudo mais. Vai sem arroio, mas a estrutura do time, eu acho que não tem que mexer. A ideia é aquilo. A ideia é aquilo. Com o Gerson atuando como meia pela esquerda, ele foi muito bem caindo ali, ele pegou a bola como a gente cobrou, né? Quando o Gerson estreia na ponta direita, jogando de costas pro gol, a gente ficou, ele não pode desperdiçar um cara desse assim. Você quer um cara com qualidade virado pra frente pro gol adversário. E eu acho que o Gerson jogando pela meia esquerda é o cenário ideal. Cara, Christian Arroio. Eu acho que é o Christian, né? Você iria com o Christian? Eu iria com o Christian. Eu tenho que dar um pouco de segurança, sabe? Eu acho que assim, o Cruzeiro tá buscando esse equilíbrio defensivo-ofensivo ainda. Eu acho que no momento dá. Mas eu vou te fazer a mesma pergunta que me fizeram quando uma vez eu tava falando da escalação que eu gostaria do Atlético, tá? Eu nem sei se eu concordo com isso, mas não fica faltando velocidade, não? Fica. O driblador? Fica faltando. Você precisa ter um cara pra quebrar o negócio, né, cara? Se o jogo tá muito apertado, você precisa ter um camarada que vai fazer o diferente. O Arroio faz esse diferente.
né? Eu acho, Popó, que hoje ele volta com a formação que ele estava tentando, sabe? Ele vai, eu acho que ele saca o Lucas Silva do time, entra com o Gerson. Isso aí eu não gostaria, viu? Segundo. Mas eu aí achei muito sólido o Lucas ali. Agora ele começou a ter confiança e fazer o gol, né, gente? Assim, porque pra você montar com esse meio de campo com o Gerson, alguém tem que espirrar. Alguém tem que correr pra ele. Eu acho que hoje a formação fica assim, quando o Gerson é titular, ou você tira o Lucas ou você tira o Christian. Pra você entrar com o Arroio. Né? Olha pra você ver. E ainda tem o Wanderson ainda. Tem o Wanderson. Cara, tem mais de 11 o Cruzeiro. Isso é uma dor de eu cabeça acho boa pro treinador. Eu acredito que assim, ou o Christian ou o Lucas Silva hoje vão sair do time pra volta do Arroio, se ele tiver 100% também, né? É isso, a gente tá considerando que ele tem condição de jogo. Agora sim, por exemplo, vocês até citaram que o próximo jogo do Cruzeiro, depois do Corinthians, é o Flamengo, pelo brasileiro, né? É o Flamengo. Lá no Rio contra o Flamengo, aí eu entenderia mais você ir com o Christian por ali, pensando que vai ser realmente, você vai ter que se fechar um pouquinho mais, porque o Flamengo é um time que vai te pressionar lá no Maracanã. Cara, agora em casa, contra um Corinthians, que deve ser o time fechado aqui no Mineirão hoje, eu não imagino esse Corinthians com os desfalques que tem, cara, assistindo as últimas partidas que eu vi do Corinthians, eu não imagino esse Corinthians chegando aqui no Mineirão e se abrindo, sabe? Mas não vem. Não assim. vai. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um jogador pra tentar abrir espaço. O Christian não tem essa característica. Então, assim, se o Arroio tiver condição de jogo, cara, eu entraria com o Arroio no jogo hoje. Eu entendo, eu acho justo, eu acho que é um debate bem interessante, porque eu conta pra mim essa situação do Arroio, ser o velocista, ser o driblador, ser o cara que vai, às vezes, fazer o diferente no ataque. O meu ponto é, com o Christian Gerson atuando mais abertos, o Matheus Pereira pelo centro e tendo o Lucas Silva e o Romero, o Cruzeiro, de novo, eu sei que o Pouso Alegre é um adversário tecnicamente inferior, mas o Cruzeiro teve algo que o Tite está buscando desde que ele chegou aqui, que é uma posse de bola com controle de meio campo ofensivo. Não é a posse de bola estéreo. Não é aquela posse de bola que você fica, faz o volta pra cá, passa aqui, vai. Não. Contra o Pouso Alegre, ele conseguiu ter um meio campo fechado, um meio campo que não sofreu hora nenhuma, e ele conseguiu ter bola pra frente, bola pra frente, bola pra frente. Eu acho que isso foi um achado do Tite. Isso pra mim já é um pouco de cara de Tite no Cruzeiro. E eu acho que o caminho é o Tite procurar a cara dele. Exato. Todo mundo sabe, ele chegou aqui, tentou repetir exatamente o que o Jardim fez, não deu certo por N fatores, também por causa dos jogadores, mas muito porque ele não sabe fazer o que o Jardim queria. Né? O Jardim gostava de futebol reativo, o Jardim gostava daquela transição rápida. O Tite sempre gostou de posse de bola, cara. Ele sempre gostou, ele não vai abrir mão da principal característica dos times dele, que é posse de bola. E se você tem um meio campo capaz de segurar a bola com qualidade, que aí você tem o Christian que é capaz de segurar a bola, o Matheus Pereira, o Gerson, e atrás Romero e Lucas Silva, cara, pra mim isso aí o Cruzeiro ganhou demais. Mas você não poderia ter o Christian como segundo volante, a posição, na verdade... Ele não jogou bem assim, ele já foi testado assim com o Tite. Desde o começo, quando o Tite tira ele da ponta, desde o começo ele foi pra jogar como segundo volante, ele não foi bem. Ele é segundo volante de origem, inclusive. É a posição dele. É a posição dele no Atlético Paranaense. Mas ele não foi bem no Cruzeiro. Eu só repetiria isso porque deu certo. Deu certo contra o Pouso Alegre. E isso é cara de Tite. Eu acho que o Tite precisa de bancar o estilo dele. O Wagner estava aqui naquele dia na HG Play e a gente comentou muito, né, Wagner, sobre essa situação de... A impressão que passou é que quem estava treinando o Cruzeiro era o filho do Tite. A galera falando isso, que o Tite parece estar desanimado. Cara, contra o Pouso Alegre, em pé o tempo inteiro na beira do campo. Foi muito bom. Orientando, gritando, falando, entendeu? Até a coletiva dele foi a melhor coletiva dele foi essa. Então, assim, eu acho que ele tem que seguir esse caminho. Ele achou um caminho, não tá na hora de mudar. Tipo, quando o Jardim fez aquele 1x1 tipo aquele 1x1 contra o São Paulo. Tipo aquele 1x1 contra o São Paulo. Ele achou um caminho dele. E agora, por exemplo, ele tem uma adição. Porque contra o Pouso Alegre o ataque era o Neiser. Agora volta o Caio Jorge. Mas aqui, só me tira uma dúvida. O Cruzeiro já tinha jogado com essa formação com o Gerson mais pela à esquerda, frente. não. Pela direita que ele tinha jogado? Ele tinha jogado pela direita, tinha ido mal. Mas no clássico contra o Atlético, ele entra no segundo tempo jogando pela esquerda. Mas aquele jogo ali, ele é atípico em todos os cenários, né? É porque assim, eu acho que... Eu entendo, viu, o que você tá falando, o estilo de jogo. Não tinha Vidalba, o Tite achou um estilo de jogo, o Tite achou... Mas é porque a comparação com o que o Jardim fez naquela partida contra o São Paulo no ano passado, ali realmente foi uma desconstrução muito grande, né? Ali quando entrou a escalação do Cruzeiro naquele jogo, a gente olhava e falava, pô, tem muita mudança aí.
O Jardim ali, ele realmente, ele deu o all-in total. Eu não acho que o Tite fez isso. Sabe, eu realmente não acho que o Tite fez isso contra o Pouso Alegre. Eu acho que ele muda muito. Ele fez o que ele podia fazer. Ele não. O Jardim fez uma opção. Ele virou e falou assim: vou mudar essa porra toda. Reuniu os caras, que o Lucas Silva falou aqui. Falou, ali ele ganhou o resguardo a partir daquele momento. Ó, faz o que você achar que você tem que fazer. É isso. Aí ele chegou e falou assim: ó, tô mudando isso tudo. E se não der resultado, eu tô metendo o pé e vou embora. O Jardim, o Tite contra o Pouso Alegre, não tinha o Arroio, teve que poupar o Caio Jorge e tal. Então ele fez porque não tinha outra coisa pra fazer. Né? Eu acho que foi até. Ele achou uma forma de jogar quando um adversário com todo respeito ao Pouso Alegre, que é um adversário muito inferior. É da quarta divisão do brasileiro, né? E ele achou ali uma forma de jogar, Popó. Eu não acho que ele repita, sinceramente. Tá, então, Nação Azul, esse aí é o vídeo com as informações do Cabuloso pra você. Cabuloso que recebe a equipe do Corinthians hoje à noite, precisando vencer para se afastar ali da zona de rebaixamento, né? Dessa zona do desconforto. Ainda no início do Campeonato Brasileiro, mas qualquer ponto que fica para trás faz falta mais à frente, né? Então tá na hora do Cruzeiro voltar a vencer e vencer aí bem no Campeonato Brasileiro, recebendo o Corinthians, né, no Mineirão, com o apoio da Nação Azul, para poder aí desempenhar um bom futebol. Deixa seu palpite nos comentários, não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações, que assim você não perde nenhum conteúdo do Cabuloso. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações.